Ontem entrevistamos aqui o médico Maurício Falcão falando sobre radioamadorismo. E olha como despertou interesse das pessoas e, claro, a abordagem que o Maurício fez aqui também foi muito interessante, né? E aí, houve até quem pedisse para nós, porque tem interesse até em ingressar no radioamadorismo, se não era possível a representação do programa. Eu falei, claro, até com muito prazer, né? Porque o Maurício foi muito didático, aliás, entusiasticamente didático. Então, nós vamos reapresentar agora a entrevista que fizemos ontem com o médico e radioamador Maurício Falcão. E nós vamos conversar agora, pela primeira vez aqui no nosso programa, sobre uma comunicação notável, que eu acho até meio se perde no tempo, né? Que é o radioamadorismo. Eu até coloquei na internet, então eu gostaria de entrevistar um radioamador, porque faz um trabalho extraordinário, mais quieto, e é uma comunicação, como eu disse, que eu imagino que se perca no tempo. E o nosso primeiro entrevistado desta área, né, é médico, e ele vai contar a história dele para nós sobre como ingressou no radioamadorismo, né? O nosso entrevistado é o Dr. Maurício Falcão. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Adail. Como é que vai? Tudo de acordo. Bom, é uma curiosidade para a gente trazer para o nosso público, né, o radioamadorismo. Tem ideia de quando começou isso aí? Olha, o radioamadorismo começou muito antes do que você pode imaginar. No final do século XIX, 1890, começo de 1900, um padre brasileiro chamado Roberto Landel de Moura, gaúcho, brasileiro? Fez os seus primeiros experimentos de transmissão da voz à distância muito antes do Marconi, do Guglielmo Marconi, certo, que é conhecido como o pai do rádio. E ele fez os seus primeiros experimentos no Rio Grande do Sul e depois levou esses experimentos para São Paulo e demonstrou a comunicação à distância pela voz através de ondas de rádio. Né? Isso muito antes do Marconi, 5, 6 anos antes do Marconi. Depois o Marconi, com muito mais dinheiro, patenteou, mas o padre Landel de Moura foi ao Rio de Janeiro e patenteou o seu invento. Foi o precursor. Foi o precursor da comunicação via rádio. Certo. Não é o radioamadorismo, né? Da comunicação via rádio, da comunicação através das ondas de rádio. E aí veio o radioamadorismo, a partir daí. Isso, porque no começo os radioamadores construíam e confeccionavam seus próprios rádios. Existiam rádios já industrializados, já fabricados no exterior, no Japão, nos Estados Unidos, mas o preço era proibitivo para a grande maioria dos radioamadores. Então, eles construíam seus próprios transceptores, seus próprios transmissores, né, e se comunicavam em amplitude modulada. Mas e a codificação? O código Morse? Isso. O dididi, dadadá? Pois é. O código Morse, quem inventou foi o Samuel Morse, né, que é um homem que ficou famoso por isso aí. Veio o nome dele. Daí o do código Morse. E que para nós, radioamadores, nós chamamos de CW, Continuum Wave, onda contínua. É ainda muito usado nos dias de hoje, entre os radioamadores. Mas e a disseminação no mundo? Como é que se deu? A disseminação no mundo se deu através da necessidade da comunicação. Né? Não faz muito tempo, talvez 20 ou 30 anos, você daqui de Ponta Grossa para falar com São Paulo, você pedia para telefonista, você lembrar disso? Mas que São Paulo? Falar com Curitiba. Curitiba, você pedia para telefonista. Tinha que pedir para telefonista às 8 da manhã, eu trabalhava no banco, eu sei disso. Às vezes a ligação nem saía no dia, ficava para o outro dia.
Né? Então, quando a telefonista chamava a ligação de Curitiba, a gente tinha que avisar os colegas do banco o que o sistema de Curitiba para aproveitar a ligação. Exatamente. Era assim. Porque não existia Embratel, não existia comunicação, não existia satélite de comunicação. Um sistema precário. O sistema era por ondas curtas. Nessa época, os radioamadores tinham uma importância, sim, vital para qualquer cidade. Porque você precisava uma comunicação rápida com Curitiba, ou com São Paulo, ou com Rio de Janeiro. Você ia na casa de um radioamador que graciosamente mantinha o contato via onda de rádio com aquela pessoa que estava em São Paulo, no Rio, em Brasília, no Recife, para avisar de um sinistro, avisar que o fulano tinha morrido, para solicitar um remédio, porque não existia. Mas nos dias de hoje, Adail, o radioamadorismo tem a sua importância primordial junto à defesa civil. Quer dizer, ele preserva a sua importância, a sua eficiência de comunicação. Com certeza. A despeito de toda a evolução, a internet, essa revolução, a vida aí, o radioamadorismo se mantém soberano. Soberano porque quando você não tem luz elétrica, você não tem internet. Quando você não tem luz elétrica, você não tem celular. Há pouquíssimo tempo atrás, coisa de 2 anos, em Sengés, houve aquele problema lá do rio Itararé, que inundou a cidade, e a primeira coisa que aconteceu foi a inundação das centrais telefônicas, da Oi, da TIM e da Vivo. E da Claro. Ficou sem comunicação. Sem comunicação. O que aconteceu naquela época? A Defesa Civil, eu era o coordenador da Defesa Civil a nível de radioamadores naquela época, a Defesa Civil me acionou, eu estava em Curitiba, e me pediu, eu preciso de comunicação com o Sengés. Eu acionei um colega aqui de Ponta Grossa, o bombeiro foi na casa dele, pegou ele, levou até um ponto no meio do caminho, e o helicóptero do governo do estado levou o cidadão com os seus rádios, com suas antenas, seus equipamentos para Sengés. Olha só. Sim, e foi mantido comunicação com Sengés, com Curitiba e todo... Ele passou a ser o único ponto de comunicação com o resto do país e do mundo através... Sengés ficou fora do mapa. Ficou fora do mapa em termos de comunicação. Ninguém sabia quantas pessoas tinham morrido, o que estava precisando, o que tinha lá, enfim. Olha que tudo isso foi feito agora, 3 anos atrás. Sim, recente. Recente. Olha só, a despeito de toda a evolução, da revolução, né? Porque a internet é uma revolução, né? Daí chega aí, acontece essas tragédias aí, né? E daí fica fora do ar. E aí o radioamador, né, mais antigo diz, não, é comigo mesmo. Nós ainda somos nós. Sim, e com certeza isso algum dia poderá ocorrer aqui em Ponta Grossa, no Brasil, de haver um colapso, um apagão, e com apagão você não tem nada, não tem celular, não tem televisão, não tem internet, não tem nada. E a internet não funciona a bateria, mas o radioamadorismo funciona a bateria. Todos os rádios, todos os equipamentos de radioamador são alimentados por bateria também. Então você pode montar uma estação de rádio no seu carro, pode montar uma estação de rádio na sua casa usando bateria. Na sua chácara. Na sua chácara, onde for. Qualquer local. É importante dizer daí o seguinte, que todo esse tipo de aparelhagem, todo esse aparato que nós dispomos é devidamente licenciado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Ou seja, de repente eu quero ser radioamador, quer dizer, eu não posso, vou comprar equipamento e vou instalar na minha casa. Não. Há todo um proceder legal, uma tramitação. Se você quiser se tornar radioamador, para nós vai ser uma conquista importantíssima. Daí o inglês, radioamador em Ponta Grossa, vai ser fenomenal. Mas você vai fazer uma prova que não é difícil. Uma prova Conhecimentos fácil. gerais? Não. Uma prova de conhecimentos específicos de telecomunicação certo. E uma prova de técnica e ética operacional. O que você pode falar no rádio? Técnica e ética, né? Aliás, a internet poderia usar isso aí também, né? Ética. Pois é. Então, o que você pode falar no rádio, o que você não pode, isso é ética operacional. Como você vai falar no rádio, de que maneira você vai se comunicar, isso é a técnica operacional. E a legislação do serviço de radioamador. Você tem que saber que PY3 é uma estação do Rio Grande do Sul, Papatango 9 é uma estação do Mato Grosso do Sul. Então, existe toda uma licença, cada estado tem uma região. Toda uma estruturação. Toda uma estruturação a nível mundial. Por exemplo, eu sou PY5MM, esse é o indicativo da minha estação. No mundo inteiro não tem ninguém com esse indicativo. Bom,
quando me fizeram a sua indicação na internet ali, ele falou, escuta, ele já conversou com aquele astronauta brasileiro aí. Marcos Pontes. É? Sim. Como é que foi esse contato? Olha, o Marcos Pontes, o tenente-coronel aviador Marcos Pontes, foi o primeiro astronauta brasileiro. Né? Isso. E quando ele foi designado para aquela missão que iria ser lançado lá de Baikonur, no Cazaquistão, e que o módulo ia acoplar na Estação Internacional Estação Internacional, né, ISS, International Space Station, né, Estação Internacional Espacial, a gente ficou sabendo via internet de que ele iria fazer comunicados via rádio com radioamadores de todo o Brasil durante o curto período de tempo que ele estava a bordo da ISS. Não é? Olha só. Então, foi em 2006, isso aí, em abril de 2006, já se passaram alguns anos, 8 anos, e nós ficamos atentos com um programa de computador, nós sabíamos exatamente quando a Estação Internacional estava sobrevoando a região de Ponta Grossa, a órbita dela a gente sabia, né? A velocidade é uma coisa quase 400 mil quilômetros por hora, uma absurda velocidade que passa, e nós sintonizamos a frequência de rádio, que a gente sabia qual seria a frequência de rádio, e ficamos esperando ele passar. Nós escutamos quando ele estava sobrevoando o Piauí, porque imagine, você está aqui e ele está aqui em cima. Sim, ele estava sobrevoando o Piauí e nós escutávamos ele sobrevoando o Piauí. Mas ele não escutava nós. Sim, sim. Ele não nos escutava, né? Até que ele chegou a um ponto, em Ponta Grossa, que ele me escutou. Na época eu era PY5MZ, Mike Zulu, né? E ele era a estação dele era PY5AEB, Agência Espacial Brasileira. Né? PY0, desculpe, PY0AEB. Então foi uma emoção muito grande, porque eu fui o único de Ponta Grossa que conseguiu falar com ele. Olha que interessante. Em Curitiba, 2 colegas, em Londrina, 1 colega. Então no Paraná foram 4 ou 5 colegas que conseguiram se comunicar com o Marcos Pontes. O desafio maior não é a distância daí, é a velocidade com que passa a estação espacial. Né? É muito rápido, muito rápido. Piscar de olho. Piscar de olho, ele está no Piauí, já está no Rio Grande do Sul e já sumiu. Né? Então foi uma coisa muito interessante. A comunicação, como é que foi? Bom, como todo mundo, todos os radioamadores do Brasil queriam falar com ele, Sim. Né, a gente queriam ter o privilégio de ter um oi dele. Sim, né? Então era comunicação muito rápida. Você dava o seu indicativo, porque nós radioamadores temos indicativo de chamada, nós não temos prefixo. O prefixo quem tem são as emissoras de rádio, de televisão, como a TVM, como a Rádio Clube, PRJ2. Isso, PRJ2 é o prefixo da Rádio Clube, que é a mais antiga da região. Né? Então nós temos indicativo de chamada. Então ele tem o indicativo, o Marcos Pontes tinha o indicativo de chamada dele, que era PY0AEB, e eu, o meu indicativo, que na época era PY5MZ, Papai Yankee 5 Mike Zulu, como a gente fala, né? É codificação. O seu nome, por exemplo, é Alfa Delta Alfa Índia Lima, Adail. O seu nome não é ADAIL, é Alfa Delta Alfa Índia Lima. Então, Papai Yankee 5 Mike Zulu, que é PY5MZ, fiquei no rádio. Papai Yankee 5 Mike Zulu, Papai Yankee 5 Mike Zulu, até que ele me escutou. Quando ele me escutou, ele repetiu o meu indicativo. Papai Yankee 5 Mike Zulu, aqui é PY0AEB, já estou passando aqui, me aproximando do Oceano Atlântico, um abraço. Sumiu. Poxa. Eu fui o último brasileiro a falar com ele naquele dia de abril, que eu não lembro a data, de 2006, o último. Bom, imagina a emoção, né? Nossa! Porque é uma realização. Uma realização. Ali, e o mais interessante é que no dia seguinte, todo mundo queria falar com ele. E, desafortunadamente, ele não falou. Ele não falou com ninguém no dia seguinte, e daí, mais 2 dias, ele desceu da expedição. Bom, e o radioamador, acima de tudo, ele é um veículo de prestação de serviço, né? Esse compromisso com a causa humanitária. Sim, mas muito mais a investigação e o estudo das coisas do rádio. Tá? Essa prestação de serviço para causas humanitárias, de levar alimentos para pessoas desassistidas pela cheia, pela seca, isso é mais a faixa do cidadão, o PX. Tá? O radioamadorismo é mais investigação científica. Claro, existe também essa prestação de serviço
quando houveram aquelas enchentes em Blumenau, Certo. você lembra muito bem, Sim. se não fossem os radioamadores da região, o caos estaria se instalado. Completamente. Completamente. Então, existe uma função primordial de manter comunicação. Essa é a função primordial do radioamador no caso de calamidade pública. Certo. Mas não tem calamidade pública, o que o radioamador fica fazendo? Fica batendo papo com os amigos no rádio. Nós temos um grupo aqui em Ponta Grossa chamado Grupo de VHF dos Campos Gerais. Nós participamos de concurso, nós vamos no alto de morro, passar madrugadas no morro falando no rádio para ver quem consegue falar com mais gente naquele espaço de tempo. O ano passado nós tiramos o segundo lugar a nível mundial. Mundial? Olha só. No concurso de rádio, entendeu? E a comunicação é mundial, né? É mundial. O concurso é assim, você fica... E é a comunicação mundial pela codificação. Sim, né? sim, no rádio, só no rádio. Sem a ajuda da internet. Isso. Sem ajuda de nada. Você fica no rádio, com o rádio e antena. Porque hoje, via internet, você tem Skype, tem uma série de artifícios, também existem programas destinados exclusivo a radioamadores que se usa da internet, mas a essência do rádio, o que é? É o rádio, um cabo e antena. Sem internet, sem nada. Certo. Então, esses concursos internacionais que existem, o final de semana retrasado, eu fui participar de um concurso que é o maior concurso do mundo a nível de radioamadores, onde você consegue fazer 200 contatos em meia hora. Poxa. 200 contatos em meia hora. 500, 600 contatos em uma hora. Com todo o mundo, não é com Ponta Grossa, Certo, com Paraná, certo. com o Brasil. Com o mundo inteiro. Você está numa estação, você fala com a Grécia, você fala com a Ucrânia, você fala com a Rússia, fala com a Itália, fala com a Patagônia, tudo no mesmo lugar, aqui em Campo Largo, na estação de um amigo. Para se tornar radioamador, o que tem que se fazer? É uma coisa importante. Você procura a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, tem um site, anatel.gov.br, e você pesquisa a prova, se vai ter prova, a agenda, e a Anatel publica no site dela onde vai ter prova para radioamador no Paraná. Interessante. Por exemplo, tem prova em Curitiba o mês que vem. Certo. Tá, ainda não está tendo prova no interior, mas de repente tem prova em Londrina em novembro, tem prova em Ponta Grossa em dezembro. Então você se inscreve no site da Anatel, custo zero, não precisa pagar nada. Certo. Tá? Baixa no site da Anatel as apostilas com a matéria, estuda a matéria, faz a prova. Se você for aprovado, tirar mais de 7, você recebe em caráter precário, a exemplo das concessões de televisão, tá, a licença para operar uma estação de radioamador. Daí a Anatel concede para você o teu indicativo de chamada, e você compra teu rádio, me chama os nossos amigos para instalar a tua estação. E você vai falar com o mundo inteiro na tua casa. Aí está globalizado. Globalizado. Existem classe A, B e C, e geralmente se começa na classe C, onde a exigência não é muito grande, você só precisa saber a legislação do serviço de radioamador e a técnica e a ética operacional. Depois tem a classe B, onde você precisa saber telegrafia, e a classe A, você precisa saber mais coisas do radioamadorismo, como radioeletricidade, eletrônica, algumas coisas assim, coisas que eu nunca imaginei que ia ter que aprender. Não era minha praia. Bem, está aí então, e quem tiver interesse pode procurar, né, o Dr. Maurício Falcão. Com certeza. Né, posso passar meu telefone. Pela internet, o telefone, ou no SAMU. No SAMU, eu trabalho no SAMU também, 192. No SAMU. Né? E está aí, olha, quem quiser participar desse mundo fantástico, né, está aqui uma referência aí. Conversou, olha, um dos raros brasileiros, né, então, a conversar com um único brasileiro que andou passeando no espaço aí. Com certeza. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Adair. Tudo de bom. Termina aqui, em nome do Grupo MM, Mercado Móveis e da Toycas Toyota, o TVM Revista, desta sexta-feira, 25 de julho. Fiquem agora com o programa Léo Passetti. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Lembrando que hoje é sexta-feira, então nós temos o Verdade em Pauta às 23 horas. Eu gravei ontem o programa com o empresário e ex-secretário municipal de Indústria e Comércio, Álvaro Scheffer. Um bom programa, bastante conteúdo,
tratando de temas relevantes da nossa comunidade. Tenham todos um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. TVM Revista. Oferecimento Toycas, sua revenda Toyota em Ponta Grossa.